O Senhor Jesus cura hoje. Texto áureo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Leitura complementar. Êxodo 15, 26. A cura de enfermidades é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Mateus 10, versículo 8. Cristo nos deu poder para curar os enfermos. Marcos 6, 3. Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Marcos 16, versículo 15 ao 20. A cura de enfermos acompanha a pregação do Evangelho. 1 aos Coríntios 12, 9. Os dons de curar estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. Tiago 5, versículo 14 ao 16. Ungindo os enfermos para trazer a cura e a prática atual. Leitura bíblica. Isaías 53, versículo 4 ao 6 e Mateus 8, versículo 16 ao 17. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez sobre ele cair a nossa iniquidade de todos nós. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Objetivo geral: esclarecer que a cura divina ainda acontece hoje. Objetivo específico: conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Introdução. A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. É a percepção de que o Evangelho é pleno e diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmarmos essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirma a mensagem do Evangelho. A Igreja Antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava o Evangelho. Assim como Jesus curou no passado, Ele continua a fazer atualmente. Cristo sentia-se compelido a curar pessoas. Sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade, pois Deus é fiel para curar todas as nossas enfermidades. Capítulo 1. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. 1.1. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto do Sinai, onde lemos em Êxodo 15, 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti,
que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Yahvé Rafá. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. 2.2. A prevenção de doenças é bíblico. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, neste caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não de purificação espiritual para santificação ou salvação, conforme lemos em Mateus 15, 17 ao 20, Romanos 14, 2 e 1 de Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 5. 1.3. As curas de Jesus no Novo Testamento. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. No capítulo 1, nós aprendemos que o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Capítulo 2. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. 2.1. A salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, conforme lemos em Tito 2,11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. 2.2. A cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, e isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico, Mateus 9,12. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a administração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Tiago 5, 14 e 15. 2.3. Salvação e cura.
A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17,14. A cura espiritual geralmente precede a cura física, pois diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, 3. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinópticos revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. 2.4 Isaías 53. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras somos sarados. É isso que o verbo sarar indica. Indica cura física, e isso está muito claro nas inúmeras curas de enfermos efetuados por Jesus. Essa cura também é espiritual, e isso diz respeito à salvação. Em 1 Pedro 2,24 encontramos escrito que, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. No capítulo 2, nós aprendemos que o discurso profético de Isaías 53 e o seu cumprimento no Novo Testamento mostram que a salvação e a cura divina caminham juntas. Subsídio devocional. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer-lhe enfermos em leito, onde quer que sabiam que Jesus se achava. Assim, aonde quer que entrasse, Jesus, em cidades, aldeias ou pequenos lugares, lhe apresentava enfermos nas praças, e rogavam-lhe ao menos tocar na orla de seus vestidos, e todos os que lhe tocavam eram sarados. Essa mesma autoridade Jesus tem dado aos seus servos até o dia de hoje, de pregar o Evangelho, curar os enfermos e expelir os demônios. Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão se crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Marcos 16, versículo 15 ao 18. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com azeite, e os curavam. Marcos 6, versículo 12 ao 13. Ninguém pense que, com essas palavras, queiramos dizer que possuímos em nós aquela virtude que havia nos crentes do tempo dos apóstolos, mas sim que nos esforçamos para alcançar este fim, pois que estamos certos de que Deus é poderoso para restabelecer a sua igreja hoje, assim como no tempo dos apóstolos. E eu posso testemunhar o que tenho visto em minhas viagens às ilhas do Baixo Amazonas, que multidões de crentes têm sido curadas pela eficácia da oração. Por isso quero sempre render honra e glória a Deus, agora e sempre. Amém. Palavras do pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg, na sua obra Mensageiro da Paz, páginas 24 e 25. Capítulo 3. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. 3.1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado.
Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, conforme lemos em João 5,14. No entanto, não podemos generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. 3.2. As enfermidades entre os crentes em Jesus. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Este é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza deste problema, sem dúvida era uma enfermidade, conforme lemos em Gálatas 4, versículo 13 ao 15. Timóteo tinha problemas no estômago, 1 Timóteo 5, 23, e Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. 3.3. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo, conforme lemos em Mateus 10:8 e Marcos 16, versículo 15 ao 20. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é algo tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer de acordo com a sua vontade. Mateus 6, versículo 10. No capítulo 3, nós aprendemos que saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus são desafios atuais. Subsídio teológico. Por que alguns são curados e outros não? A resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus, mas podem ser feitas algumas observações. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Encontramos um exemplo no Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, versículo 27 ao 30. Esta a razão porque devemos pedir ao Espírito Santo para perscrutar nosso coração e apontar-nos possíveis áreas ocultas de pecado que nos impedem de receber a cura. Outra possibilidade é de que o Senhor esteja procurando ensinar alguma coisa, assim como a Paulo, conforme lemos em 2 Coríntios 12, 7, e também no caso de Jó. Nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Além disso, existe a questão do momento certo. Muitos não recebem imediatamente a cura. Em semelhantes casos, é preciso lembrar as palavras do Senhor, quando Ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Deus tem o seu momento certo. A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. O autor da Epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos admoesta a conservar firme a fé em Deus. São palavras de Stanley Orton, na sua obra Teologia Sistemática, página 528. Conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus era quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Era assim que Ele curava. Não depende de nossa vontade, depende da vontade do Senhor. Amém.